Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja contigo nesse dia. E hoje o nosso canal Reflexões Bíblicas traz uma reflexão que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, que fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Lembrando que o nosso canal ele sempre traz reflexões semanais referente à palavra de Deus para o seu crescimento e conhecimento e para que você venha refletir sobre a palavra, que você venha desejar a ler e refletir sobre aquilo que o texto bíblico diz. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 3, nós vemos um homem chamado Nicodemos. Ele era muito importante da época, um fariseu que conhecia muito da lei, da Torá. Ele tinha muito entendimento e conhecimento nas questões religiosas. E ele procura Jesus para querer extrair algo a mais de Jesus, porque ele viu um diferencial na vida de Jesus. E ele ali, como alguém importante, ele vai à procura do mestre. E a palavra do Senhor fala aqui que ele era príncipe dos judeus. Então, até para ele ser príncipe dos judeus, ele tinha que conhecer muito da lei. Então, já se vê por aí que ele era um homem muito entendido da lei, que conhecia muitas escrituras. E o texto bíblico ele fala que ele foi à noite ter com Jesus. Talvez por ele exercer já um cargo importante ali no meio dos judeus, ele prefere ir à noite para não ser visto falando com o mestre. Mas quando ele chega para Jesus, ele mesmo afirma, ele fala, bem sabemos que és mestre, porque tudo que você faz só pode provir de Deus, porque ninguém realiza coisas que você realiza se não provém de Deus. Então eles sabiam que Jesus era alguém vindo de Deus, não era um simples homem qualquer. E ele veio falar com Jesus e questiona Jesus assim. Jesus fala, na verdade, eu vos digo que para entender essas coisas precisa nascer de novo. Só entende o que eu estou fazendo, entende quem eu sou, aquele que nascer de novo. Porque se ele não nascer de novo, ele não vai conseguir ver o reino de Deus, ele não vai conseguir entender essas coisas. E ele fala ali para Jesus, mas como assim nascer de novo? Porque como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Vou precisar entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala para ele, Nicodemos, você é mestre em Israel, você é de grande importância no meio religioso, você entende das leis, entende da Torá, e você não sabe que precisa nascer de novo para entender o reino? Quando nós olhamos, irmãos, para essa história, nós vemos que não é sobre você ter conhecimento, ter entendimento das coisas aqui terrenas. Você pode ter 2, 3 faculdades, você pode ser teólogo, você pode ser grande em conhecimento terreno, mas se você não tiver o conhecimento do céu, se você não tiver a sabedoria do céu, você não entende as coisas de Deus. E Jesus ali fala para ele, porque os que são nascidos da carne é carne, os que são nascidos do Espírito é Espírito. Nós precisamos nascer de novo para nós ter um encontro com Deus, nascer do Espírito. Esse nascer do Espírito é você reconhecer o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. É você deixar Ele fazer morada no seu ser. É você renunciar a tudo aquilo que a sua carne deseja e sujeitar somente a Deus. Isso é nascer do Espírito. Isso que Nicodemos não entendia. Ele entendia tudo da lei, mas ele não entendia o que Deus gostaria que ele entendesse. Ele não entendia se transformar, essa mudança de vida, essa transformação que acontece no interior humano quando ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Porque a palavra do Senhor fala que a palavra de Deus ela é loucura, para as pessoas que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Porque a maioria das pessoas estão cegas, por mais conhecimento humanos que elas têm entendimento, estudo, são pessoas cultas, mas estão cegas espiritualmente. Jesus está dizendo para Nicodemos, você pode entender muito de vida terrena, muito de lei, muito de
religião, entender de tudo que é terreno, mas de vida espiritual você não entende nada. Porque eu vim para salvar o mundo. O Pai me enviou para que eu desse vida a vocês, uma vida de verdade. Eu estou falando de mundo espiritual, de vida espiritual, não estou falando de vida terrena. Você está tão focado na terra, você está tão focado nas coisas terrenas, vocês amam tanto esse mundo aqui que vocês não conseguem enxergar uma vida além daqui. Vocês pensam que é viver aqui, nascer, morrer e acabou, não. Há uma vida além dessa aqui, é sobre essa vida que eu vim falar para vocês. Vocês estão tão focados aqui, se apegaram tanto na matéria, se apegaram tanto nas suas posições, nos seus cargos, se apegaram tanto em tudo que vocês construíram aqui, que vocês esqueceram que tem uma vida espiritual, uma vida além dessa que eu ofereço a vocês. Versículo 19, Jesus fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amam as trevas de tal forma que eles rejeitam a luz. E ele fala: eu quero que vocês provem, eu quero que vocês vejam quem eu sou. Como o salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. É só provando que você vai ver a bondade desse Deus, o que Ele tem preparado para você. E o Senhor te convida nesse dia a você provar dessa transformação, a você provar desse novo nascimento, a desejar ser uma nova criatura, a ser a diferença no meio da sua família, no meio dos seus, na sua convivência social, a ser um diferencial, porque é só nascendo de novo, é só reconhecendo Ele como Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Só dessa forma, então, você vai entender o que é um novo nascimento. É você se lançando sem reservas aos pés desse Cristo, entregando a sua vida sem reservas a Ele, para que Ele venha cuidar, para que Ele venha te sustentar, para que Ele venha ser o seu caminho, para que Ele venha ser a sua direção. Então você vai entender o que é nascer de novo. Você vai ter uma nova visão, um novo entendimento de tudo que você já teve até hoje. Em todas as áreas da sua vida, você vai ter um novo entendimento. Isso é o nascer de novo. Isso é ser uma nova criatura. É depender totalmente desse Deus que nos guia, que nos dá vida em abundância. Nós somos corpo, alma e espírito. Não caia no engano que muitos dizem que morreu, acabou. Não, você tem um espírito, você tem uma alma, você tem uma consciência, você tem que prestar conta dessa consciência o dia que você partir aqui dessa terra perante Deus. No dia do juízo final Ele vai querer, Ele vai prestar conta de tudo que você fez. O que você buscou, o que você desejou, o que você rejeitou. Há um mundo espiritual mais real do que você imagina. Esse mundo espiritual é regido por leis, por princípios, e quem está no controle é Deus. E o desejo dele é que você nasça de novo. É que você reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha uma vida além dessa vida. E que você saia desse engano que falaram para você que a vida é apenas desse mundo terreno, que morreu, acabou. Tem uma vida eterna além de tudo isso aqui. Uma vida onde não há engano, onde não há mentira, onde nada se desfaz sem dor, sem tristeza. Porque isso aqui tudo passa, isso aqui tudo se acaba, isso aqui tudo perece, em questão de segundos, às vezes. Mas aqueles que creem em Deus, aqueles que creem que Ele tem uma vida eterna, um galardão eterno para eles, esses permanecem para sempre. Vão permanecer diante de Deus para sempre, em uma vida eterna. Porque nosso Deus, Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. Mas você precisa reconhecê-lo em todo o seu caminho, reconhecer o reino dele, reconhecer que Ele é o Filho de Deus,
reconhecer que Ele tem poder de tirar você dessa vida e te dar uma vida eterna. Porque isso tudo aqui vai se acabar um dia. Querendo você ou não, acreditando você ou não, esse corpo vai se desfazer, vai terminar. Tudo isso aqui vai terminar. O que vai nos restar é um reino de glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para fazer parte desse reino, para viver nesse reino, para viver junto com Cristo, você precisa querer. Você precisa tomar a decisão de ter Ele em sua vida, de se relacionar com Ele, de entender que Ele é o único que pode salvar desse mundo, é o único que pode te conduzir a um reino de glória para sempre. Que Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua casa, sua família. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe para que possa alcançar mais vidas. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando nós postarmos mais vídeos, você possa ser notificado. Que Deus abençoe.